Para realizar o emissionamento por submersão, você vai precisar de alguns itens, e são eles: bandejinha, onde a gente vai colocar o químico e submergir nossos tecidos, e o ideal é que a bandeja tenha um tamanho mais próximo possível do tamanho do tecido que você vai emulsionar. Isso ajuda a gente naquela relação toda de proporção de quantidade de químico para submersão, para a execução do trabalho. Uma bandejinha no tamanho mais próximo possível dos tecidos. Você vai precisar de proveta para medir o químico, a quantidade de químico que você vai utilizar e também a quantidade de água que você vai precisar acrescentar ao sistema para diluir os químicos. Você vai precisar dos químicos, né? Citrato ferricianeto, que aqui estamos partindo da concentração padrão. Será adicionado água, 20% de água ao volume total, para fazermos uma diluição ideal para os tecidos. Você vai precisar de um potinho para condicionar todas as misturas, um bastãozinho de vidro para mexer. Você vai precisar da própria água para adicionar aos sistemas. E aí você vai precisar de, além de um tecidinho, que é legal você ter um paninho de limpeza para limpar a bancada, como a gente disse, tem muita torção, tem muito movimento e suja, é um processo, é um suporte que tende a sujar a bancada do laboratório. Você vai precisar também de um paninho de limpeza especial para você limpar as suas luvas, um destinado somente para a limpeza das suas mãos com luvas, tá? Porque na medida que você estiver fazendo o emulsionamento por submersão e torcendo o tecido, as luvas vão ficando sujas e encardidas, e isso tende a sujar os demais tecidos ao longo do processo. Então você vai precisar também de um paninho para limpar as luvas, além do paninho para limpar a bancada. Primeiro, você já sabe, a gente vai submergir tecido por tecido. Você vai inserir o tecido na bandeja de uma face dele. Você vai movimentar essa bandeja para que o tecido o químico passe por todo o tecido. Você vai virar o tecido para se certificar que os dois lados foram igualmente emulsionados, e após feito dessa forma, você vai retirar o tecido da bandejinha. Você vai retirar, levantando o tecido pelas pontinhas, e assim que levantar, fazendo uma pequena inclinação, o que já ajuda no escorrimento inicial do químico do tecido. E a partir daí, a gente vai começar agora. A gente fez um emulsionamento por submersão. Todo o tecido absorveu igualmente em todo ele os nossos químicos, e agora a gente precisa expelir todo o químico também da forma mais uniforme possível, ao máximo e o mais uniforme possível. E é o que a gente vai fazer na segunda etapa, ao tirar da bandejinha. Então a gente vai retirar, virar, escorrer um pouquinho, e a gente vai começar um processo de torção. Só que esse processo de torção começa pela dobra. O passo seguinte que você vai fazer é dobrar o seu tecido, juntando uma pontinha daqui de cima com a pontinha de baixo. Assim. E aqui algumas coisas a serem ditas importantes. Você não deve ter medo de colocar a mão no tecido, de meter a mão no tecido. Por isso, suas luvas devem estar absolutamente limpas, tá? Já digo de saída. Mas você vai precisar colocar a mão mesmo. Sinta-se à vontade, confortável de colocar a mão no tecido. Então você vai dobrar, tente juntar ao máximo pontinha com pontinha. Se não juntar exatamente, também não tem problema, mas tente juntar ao máximo. E quando você fizer a primeira dobra, já passe a mão assim, ó, escorrendo um tanto do químico que está aqui. Fez a primeira dobra, escorreu, você vai para a segunda dobra. Mesma forma, tenta juntar ao máximo, pontinha com pontinha, ó, você pode fazer isso aqui. Juntou ao máximo, novamente, escorre para sua bandejinha o químico. Se você conseguir juntar ainda uma terceira vez, eu te recomendo dobrar ao máximo que você conseguir. Você vai dobrar mais uma vez, vai escorrer, ajudar o processo de escorrimento mais uma vez. Se ele abrir um pouquinho aqui embaixo, pequenas coisas acontecerem, tudo bem. Faça o mais próximo disso possível. Escorreu, pronto. Feito assim, você já escorreu. Agora você vai começar o processo de torção propriamente dito. E como a gente vai torcer esse tecido? A gente vai torcer ele pouco a pouco, parte por parte. Você não vai chegar aqui, meter a mão assim e torcer. Você não vai fazer isso. Você vai torcer ele ponto a ponto dele e o máximo possível com os teus dedos, não com a tua mão, para que o químico possa retornar
o máximo possível e diretamente para a bandeja, e não ficar acumulando nas suas mãos, sendo passado de um lado para o outro do tecido através da sua mão. Então você vai iniciar um processo de torção ao máximo possível com os dedos, tente liberar a palma da mão. E você vai começar a torcer aos poucos, ponto a ponto do tecido. Você vai torcer, torcer. Muita atenção com as pontinhas. Aqui no Lab Club a gente tem um mantra também que a gente brinca quando faz tecido, que é P de pontinha, P de problema. Você vai achar engraçado, eu quero que você ache e que você nunca mais esqueça isso, que você precisa ser muito caprichoso na hora da torção das pontinhas, que são justamente nas pontinhas que a gente tende a ter maior acúmulo de químico e tende a dar problema. A gente vai te mostrar daqui a pouco o que acontece quando o químico acumula e não é devidamente expelido do tecido, tá? Então você começa a torcer aqui, ó, com os dedos, sobretudo, abaixo da bandejinha. Você vai torcer ao máximo possível. Torceu, vai andando aos pouquinhos, ó. Torce, vai andando aos pouquinhos, torce, vai andando aos pouquinhos. Tá vendo? Eu tô torcendo parte por parte do tecido, eu não cheguei ali ainda, mas aqui já torci. Parte por parte, ao máximo com a ponta dos meus dedos, evitando que a minha mão caia na minha mão. Vai cair alguma coisa na sua mão? Claro que vai cair, mas evite. Então você vai torcendo e vai torcendo. Seja bem caprichoso nesse processo, tá? Ele é tido... Esse processo de emocionamento por submersão, ele é tido como um tanto esforçoso, assim, essa coisa da torção é desconfortável para algumas pessoas, mas o benefício dele é incrível, tá? O benefício dele é incrível. A uniformidade que você tem do emocionamento no tecido e a homogeneidade que você tem depois do seu azul, do cianótipo final, vai valer a pena esse esforço. Então você torce tudo, inclusive essa pontinha daqui. Torceu, ok. Se quiser dar uma segunda torção, tiver com essa disposição, pode dar mais uma torção muito bem dada numa primeira vez, já resolve. Próximo passo, você vai abrir o seu tecido. Você vai abrir o seu tecido. Você vai abrir o seu tecido mais uma vez. Você vai colocar a mão no seu tecido. Não tenha medo de colocar as mãos no seu tecido. E aí sim, agora, por isso também é legal, a palma está sempre o mais limpo possível. Você vai esticar o seu tecido. Você pode inclusive fazer isso, ó, para garantir que ele esticou. Ó, estica novamente o seu tecido. Esticou o seu tecido, aí você vai colocar ele para secar, tá? Você vai colocar ele para secar. Você vai precisar de um varalzinho perto de você. Diferente de quando você acidifica, que você pode botar ele para secar com um único pregador aqui pendurado, nesse momento não. Nesse momento você deve prender ele pelas duas pontas e o mais esticadinho possível. Tudo isso vai fazer com que ele seque de uma maneira adequada, correta, sem estrias, sem marcas e o químico ficando todo uniforme pelo tecido. Então, o próximo passo será você prender. Vou simular aqui para você ver também como é. Você vai prender uma pontinha do tecido. Você vai abrir ao máximo que você conseguir, meio que esticando mesmo, e prender a outra. E prender a outra pontinha. E depois dele preso, você ainda vai dar uma pequena ajeitadinha nele, assim, ó, tá? Para deixar ele mais esticadinho possível. Tenha esses cuidados, que isso vai fazer toda a diferença no resultado final. Esse processo ele é um processo excelente, mas ele requer de você isso. Que você seja muito criterioso na hora da submersão, virando de um lado, virando do outro, garantindo que todo ele absorveu igualmente, e muito criterioso na hora da torção, da abertura, do esticamento. Cuidadoso, tá? Seja cuidadoso a todo momento. Você já sabe, do somatório de cuidados resulta um grande cianótipo. E aqui não é diferente, muito pelo contrário, sobretudo agora que estamos partindo para outros suportes, né? Para além do papel. A cianotipia, agora, as reações químicas fundamentais são as mesmas. O que muda são os suportes. E quando muda o suporte, mudam os protocolos, os cuidados, e é isso fundamentalmente que tem que ser observado, tá? Então, vamos agora começar a Vera. Agora vamos começar de fato a executar o emocionamento por submersão, tecido por tecido, seguindo esse passo a passo que eu acabei de mostrar para você. Aqui está o nosso químico, na bandejinha, já devidamente diluído, com acréscimo de 20% de água em cima do volume total inicial, né? E vamos começar. Bom, pegando o meu tecidinho e vou mergulhar ele na bandejinha.
Vem ver. Esse é o brim sarjado branco. Coloca na bandejinha, ó. Faz esse movimento de canoa de um lado para o outro. Sim, ok. Em tese ele já está todo igualmente emulsionado, mas esse hábito de virar é interessante, porque alguns tecidos mais, outros menos, vão ter essa dificuldade de ser tão imediato essa absorção do químico. Bom, você pega aqui na pontinha dele, levanta, já faz uma leve inclinaçãozinha. Vamos começar o processo de torção. A primeira etapa desse processo de torção é dobrar. Vamos dobrar o tecido, juntando ao máximo ponta com pontinha, ó. Reúno aqui, passo a mão junto e já dou uma primeira escorrida nele, ó. Continuo dobrando. Vou fazer agora a segunda dobra. Junto aqui, ó, uma pontinha com a outra. Ó. Junto uma pontinha com a outra. E já aproveito para, ó. Observa, viu? O químico vai saindo aos poucos. Vou fazer mais uma dobra aqui. Quantas dobras você conseguir fazer, melhor. Ó. Mais uma dobra. Passo a mão mais uma vez, ó. Ó. E agora eu vou começar um processo de torção. Torção propriamente dita, com as pontas do dedo, ponto a ponto do tecido e evitando que o químico escorra muito assim para a palma da minha mão. Começo a torcer. Começo pela pontinha, lembrando o mantra aqui do lab, P de pontinha, P de problema. Torce bem, ó. E vai torcendo. E vamos torcendo. Aqui você coloca a força, você conseguir colocar o máximo de força. Quanto mais você torcer aqui, melhor, tá? Olha, o químico vai saindo. Mais, tá vendo? Torceu bem aqui. Estou chegando de novo na pontinha, onde costuma ter o problema. E pronto. Torcer. Agora a gente vai abrir o tecido, tá vendo? Não tenha medo de colocar a mão no tecido. Mais uma vez, esteja com a luva limpa nesse momento. Ó. Abre o tecido. Estica o tecido. Dá uma esticadinha para ele secar o mais esticadinho possível, ó. Então você vê aqui extremamente uniforme, ó. Todo o tecido tá. Aqui a gente não consegue visualizar se por um acaso uma parte ou outra tiver com mais químico, etc e tal, mas esse processo de dobra, torção, garante uma uniformidade muito grande na presença do químico ao longo do tecido. Ele está uniformemente com químico, está na quantidade mínima necessária, ele não está ensopado, não tá, e mesmo que você torça muito, ele ainda assim vai estar molhado, embebido com o químico. Então pode torcer o quanto você conseguir torcer, o máximo que você puder torcer, que vai valer a pena estar aqui. E agora a gente pendura ele. Vou pegar aqui o meu pregador. Já vou deixar ele aqui, inclusive. Você precisa ter um varalzinho, de preferência bem perto. Vou pendurar, ó. Coloco uma pontinha, estica e prende a outra pontinha. Afasta assim, o pregador o máximo que você puder. Deixa ele esticadinho. Assim, está excelente, assim, tá ótimo, vai dar certo assim. Já respondendo, sim, você tem que colocar ele para secar pendurado, num varal, com pregador, nas duas pontas, esticado. Não coloque nunca ele na horizontal, secando em cima de uma bancada, algo do gênero, ou alguma coisa que tenha gradeamento, que vai marcar. Não faz isso. E no final do processo, a gente aguarda uns 15, 20 minutos depois que a gente colocar todos os tecidos aqui e liga o ventilador e deixa secando. É um processo de secagem mais rápida do que o papel e mais segura do que o papel. O tecido ele seca com muita facilidade. O ar atravessa
os que seriam poros, né, em virtude da trama dos fios, o ar atravessa o suporte o tempo todo, o suporte evapora, ele tem um contato com o ambiente muito maior, todo ele. Você não tem uma diferença do que seria externo e interno em termos de contato com o ambiente. Todo o tecido está em contato com o ambiente, todos os fios, a trama dele, os poros, o ar circula. Isso faz com que ele tenha uma secagem rápida, eficiente. É muito raro a gente ter problema de tecido porque secou mal de um dia para o outro, por exemplo. É só se você quiser apressar demais as coisas e aí você vai ter problema. Mas é uma secagem geralmente muito segura e essa é a melhor forma de fazer. A gente vai prosseguir agora com os demais tecidos, sempre esse mesmo protocolo, te mostrando para você assimilar bem esse passo a passo. E lembrando que aqui estamos trabalhando com uma luminosidade não ideal em virtude da gravação. Eu acredito que a gente não vai ter problema, a ação vai ser rápida. O que pode acontecer é que de um pouquinho, o problema é que os brancos talvez não ficarem tão brancos, porque a gente pode já começar a desencadear um processo de formação de pigmento em virtude de tanta luz no espaço. Mas eu acredito que não. Eu estou apostando que não, até porque ele está no seu estado líquido, né, o que faz dele ainda menos sensível à luminosidade. Vamos seguir.